A paz do Senhor, meninas, tudo bem? Bom dia, como vocês estão? Todas bem? Bom, eu vou ser breve. O Senhor me deu uma palavra para essa segunda-feira. Eu achei um pouquinho curiosa, né? Mas sem mais perguntas ao Senhor, falei amém, Senhor. E claro que a gente deve pegar a nossa parte, né, daquilo que o Senhor está nos instruindo, nos falando. Então tá lá na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1, e é uma extensa palavra, tá? Que eu vou ler em alguns versículos. A partir do 21, que diz assim: Sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a ele. O resultado foi suas mentes insensatas, ficaram confusas e em trevas. Dizendo-se sábio, tornaram-se completamente tolos, ou em algumas outras traduções, loucos. E de vez adorarem o Deus imortal, vivente, tomaram madeira e pedra e fizeram um ídolo para si, esculpindo-os na forma de simples aves, animais, serpentes e homens mortais. E assim Deus os entregou a toda espécie de pecados sexuais para que fizesse tudo de acordo com seus desejos pecaminosos, para ter relações vergonhosas, em vez de crer naquilo que eles próprios sabiam ser verdade sobre Deus. Mas escolheram crer em mentiras e adorar a criatura ao invés do Criador. Essa é a razão pela qual Deus o entregou. Veja bem, Deus o entregou a paixões pecaminosas. E aí eu vou pular aqui um pouquinho mais para frente. Eles receberam o castigo merecido por sua perversão. 28. Assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, Deus o deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, briga, mentira, malícias e mexeriqueiros ou fofocas. Falam mal um dos outros com mentiras, estão cheios de ódio contra Deus, insolentes, orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar, e são continuamente desobedientes aos seus pais. São insensatos, quebram suas promessas e tornam-se criaturas sem amor pela família, sem nenhuma compaixão. São perfeitamente sabedores de que são dignos de morte, todos os que praticam tais coisas. Contudo, continuem assim mesmo e pratiquem de todas as maneiras, encorajando uns aos outros a não agir deste modo. Aí aqui no 2, eu vou estar lendo o 2, 3. Você pensa que Deus julgará e condenará os outros por fazerem e poupará você quando a fizer? Será que você não compreende quão paciente Deus está sendo com você? Ou você não se incomoda com isso? Não vê que ele tem esperado todo esse tempo sem castigá-lo, a fim de dar tempo para que você abandone o pecado? A sua bondade tem finalidade de levá-lo ao arrependimento. Amém, aleluia. Queridas, aqui é a carta de Paulo aos Romanos. Esses romanos aqui era a igreja que foi fundada provavelmente por alguém ali que participou ali do dia de Pentecostes. E aí o que acontece? Paulo, ele quer visitar essa igreja. Até então Paulo não tinha fundado, não conhecia o dirigente que estava à frente. Então Paulo faz o quê? Ele envia uma carta antes, né, e envia ali para os romanos para que ele pudesse ali ter a chegada ali e ser bem recebido. E essa carta, Paulo, ele fala muito sobre a justificação pela fé. Porque os romanos, eram muito conhecidos como pessoas que eram idólatras.
idólatras num ponto de achar que tudo que é feito há uma recompensa. Exemplo, para mim ser salvo, eu preciso fazer obras. Para mim ser salvo, eu preciso praticar a bondade. Para mim receber alguma coisa, eu preciso dar de alguma forma. Então, eles tinham esses pensamentos. E aí, onde Paulo, ele fala sobre toda a justificação pela fé, pela morte de Cristo, que é o dom de Deus, né? Não vem de vocês, não vem de nós. Então, ele começa ali a explicar o que é realmente a fé. E aí, ele manda essa carta, e esse princípio onde que nós lemos aqui, ele fala a respeito dos ídolos, que muitos trocaram a glória de Deus por ídolos, criaturas, coisas criadas por Deus. E uma dessas coisas que Paulo ele deixa bem claro é que a natureza todos os dias revela a glória de Deus. Todo dia você olha para a natureza, você vê uma plantinha crescendo, você vê o mar, né? Nós vemos a chuva, a tempestade, os ventos. Então, quando Paulo ele fala assim, olha, vocês têm ali diante de vocês a glória de Deus. Tudo isso é a glória do Senhor, tudo isso foi criado por eles. Mas mesmo assim, muitos de vocês fecham os olhos para isso e acham que é a criatura que formou, que é a criatura que faz. E vocês muitas vezes adoram o que vocês não sabem, aves, animais, né? Como hoje temos muito, né, nesses países aí, Índia, enfim, muitos países que adoram vaca, adoram a criatura, né, ao invés do Criador. Só que o Senhor não me chama atenção a falar sobre isso, né? Mas sobre a consequência de ser entregue aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, aquilo que nós não queremos conquistar. Como? Porque aqui, quando Paulo começa a falar, Paulo ele fala assim, olha, vocês não quiseram acreditar em Deus, vocês viram a verdade de Deus e mesmo assim vocês permaneceram no erro, vocês sabendo quem Deus é. Então ele começa essa série falando dessa maneira e colocando sempre a conta para aquele que não quer aceitar a verdade. E uma vez a verdade falada, uma vez a verdade dita, a verdade ela precisa ser mantida, né? Não podemos voltar atrás daquilo que é verdade. E aí Paulo ele fala que, olha, Deus ele entregou vocês a próprio pensamento de vocês, aquilo que vocês querem, né? Isso não é um castigo de Deus para vocês, não, isso é sobre o que vocês querem, é sobre o que vocês estão plantando, é sobre o que vocês estão fazendo. E ele fala aqui para os romanos, no finalzinho onde eu li aqui, no 2, ele fala assim, olha, mas vocês fiquem de acordo com o que vocês estão aprendendo, né? Não siga essas outras pessoas, porque vocês conhecem a verdade. E não pense porque talvez Deus não julgou vocês, porque vocês estão praticando talvez a mesma coisa, porque Deus ele faz acepção ou ele está sendo simplesmente bom. Porque a bondade de Deus, ela precisa resultar em arrependimento. Ou seja, o que Deus quer falar conosco, né, com nós mulheres nessa manhã? O que o Senhor vem com essa palavra tão pesada, vamos assim se dizer, né, para nós, né, que muitas vezes falamos assim, nossa, Renato, mas não é a minha realidade, né, não tô nesses pecados, mas o Senhor não fala a respeito disso, mas ele fala a respeito sobre as nossas escolhas, né, o que você tem escolhido hoje? Eu e você temos escolhido viver pela verdade de Jesus verdadeiramente? Nós sabemos que nós estamos num tempo difícil, nós estamos realmente esperando pela volta de Jesus, nós estamos realmente perseverando nele, nós estamos seguindo aquilo que é verdade, orar sem cessar, perseverante, chorando, levando a nossa semente verdadeiramente. Porque a verdade de Jesus, nós temos que ele vai voltar para buscar a sua igreja. A verdade de Cristo é que nós viveríamos tempos de aflições. A verdade de Jesus é que Jesus estaria conosco até a consumação do século. Então, o que nós estamos fazendo com essas verdades de Cristo sobre as nossas vidas? A verdade que Jesus, ele
ele realiza milagres, a verdade é que Jesus, ele liberta, que Jesus perdoa. O que nós estamos fazendo com essas verdades? A verdade de Jesus, a verdade de Cristo sobre a nossa vida. Ou nós estamos ignorando toda a palavra do Senhor e seguindo os nossos próprios desejos. O Senhor, ele fala para mim e para você, a palavra diz a respeito disso, né? Que o justo viveria por fé. Chegaria um tempo que nós deveríamos viver dessa forma. O que é viver por fé? Eu não vejo, eu não estou vendo, mas eu continuo crendo e eu vou perseverando até o final. Então, o que essas verdades, qual são o impacto dessa verdade sobre a nossa vida? Porque aqui, aquele povo já tinha deixado a verdade para viver uma mentira. A mentira de outros deuses. Então, qual que é, muitas vezes, a mentira que Satanás tem colocado na sua vida, que você tem acreditado e você tem permanecido? Porque aqui eles começaram a adorar a criatura e não mais o Criador. E muitas vezes nós estamos dessa forma. Nós começamos a acreditar não mais no Criador, mas naquilo que dizem a nosso respeito, aquilo que estão dizendo, o cenário que está acontecendo, e nós começamos a acreditar na mentira que foi imposta muitas vezes pelo inimigo sobre a minha e a sua vida. Então o Senhor vem falar a respeito disso para mim, para você. O que tem te afligido, o que tem te deixado na cama, o que tem deixado você todos os dias pensando, eu não quero mais viver, essa vida para mim não dá mais. O que tem feito você estar diante da verdade de Deus, um Deus grande, poderoso, que muda, que liberta, que transforma, e você se sentir aprisionado, pequeno? O que tem feito? E o Senhor, ele nos deixa claro como uma repreensão, dizendo assim, olha, você conhece a minha verdade, mas se você permanecer na mentira, se você permanecer no erro, se você não quiser voltar para a verdade, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor fala assim, que te entrega, que nos entrega aquilo que nós pensamos. Porque hoje tem muitas pessoas que estão acamadas, não é porque elas querem, amém? Nós sabemos que existe um mundo espiritual, existe, mas o Senhor, a palavra dele é tão verdadeira, querida, é tão viva, que a palavra por si só, ela tem poder. Então, por mais lá embaixo que nós estejamos, a não ser que nós não tenha mais a consciência, o que não é ter mais a consciência, é que eu não consigo mais responder por mim. Aí alguém tem que orar por mim, por você e repreender. Agora, se eu e você temos a consciência do que é certo e errado, do que se deve fazer, o que não deve fazer, então nós temos a mente ali para discernir o que está acontecendo conosco. Então, se você está, de repente, não quer sair, quer ficar na cama, não, você tem essa consciência, eu não posso ficar, então eu preciso me levantar. Se nós estamos vendo a nossa família cada dia mais se afastando da presença do Senhor, cada dia mais longe, então nós temos que pensar o quê? Opa, peraí. Eu tenho que me posicionar diante do Senhor, eu preciso buscar, porque o Senhor fala que nele há refúgio, que nele há força. Então, é sobre isso que o Senhor vem falar para mim e para você. Porque ainda assim, nós conhecemos a verdade de Cristo e nós permanecermos, eu vou ficar aqui porque tá bom, eu não quero mais saber de nada, eu vou ficar por aqui mesmo. Deus vai olhar para você e vai falar, olha, você pode se levantar. O Senhor, queridos, hoje, ele não nos trata mais, olha só o que o Senhor está falando para mim e para você, não nos trata como a pessoa, nós assim, deixa eu te carregar somente, não. O Senhor quer mulheres fortes, quer mulheres guerreiras, né? O Senhor nos chama para isso. Quando Jesus passou sobre essa terra, eram mulheres que sustentavam o ministério de Cristo, doando suas propriedades, ajudavam Jesus ali no seu ministério. Então eu e você não podemos ficar prostradas, não podemos acreditar na mentira de Satanás, porque se nós acreditar
naquilo que Satanás tem colocado, você não dá certo, vai ser o fim para você, é isso mesmo, olha a sua vida, fica por aí mesmo. Então, o Senhor fala que nos entregará aos nossos próprios desejos. Eu quero ficar assim, então. Só que o Senhor não quer isso para mim e para você, querida. A bondade do Senhor nos traz arrependimento. A bondade do Senhor nos traz um tempo para que eu e você venha se pôr de pé, para que eu e você venha ser a guerreira novamente. Então, por isso que muitas vezes nós estamos sofrendo, mas não sofremos a consequência, muitas vezes, das nossas escolhas, porque a bondade do Senhor nos alcança para que você nos posicionamos como mulheres, né? E, Renata, mas que posição é essa? Vamos lá. A que posição que o Senhor nos chama? Posição santidade. É necessário nesse tempo se separar cada vez mais do mundo. O posicionamento de orar, buscar o Senhor, não somente por coisas, mas para ter intimidade, porque a vida eterna é essa, é que conheçam a Cristo, tá lá em João 17. Então, se nós não começamos a eternidade por aqui, querido, quem dirá quando nós estiver no céu? Então, é preciso ter o relacionamento. A posição é que eu e você venham amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Ele é o nosso Deus, Ele é o que faz todas as coisas. Não faz sentido eu e você estarmos no mundo e ficarmos prostrados e queremos a salvação, um dia morar com o Senhor, se nós não amamos Ele de todo o coração, né, de toda intensidade. Não faz sentido. Então tem que ser aqui, essa é a posição de filha, amar o Pai. Posicionar-se, amar o próximo como a nós mesmos, acabar com as discussões, contendas, inimizades, sabe, coisinhas. Isso é Bíblia, amar o próximo como a nós mesmos, não desejar o mal para ninguém, ainda que seja aquele que está do nosso lado ou não. Então esse é um posicionamento no Senhor, né, que são princípios estabelecidos por Ele, não é pela Renata, é por Ele. Então nós precisamos nos posicionar dessa forma, cada dia mais, considerar-se os outros maiores que a nós mesmos, tudo é Bíblia. Você já considerou alguém maior que você? Já deu honra para uma pessoa? É sobre isso. Certa vez Jesus estava reunidos com os seus discípulos e Jesus fala assim, olha, deixa eu te fazer uma pergunta para vocês. Num banquete, tem os que estão assentados à mesa e os que servem. Quem vocês são? Quem é o maior? E todo mundo, lógico, né, Jesus? Quem está na mesa, né? Quem está sendo servido. Jesus pega e fala assim, pois é, então eu sou aquele que serve, eu sou aquele que está em pé. Olha só, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, dizendo que num banquete ele é aquele que serve. Então, esse é um princípio. Considere-se as pessoas maiores que eu e você. Dê honra às pessoas. São princípios estabelecidos pelo Senhor. O posicionamento não é somente nós orarmos, jejuarmos, não. É seguir os princípios estabelecidos, é ser cristão, ter o caráter do Senhor. Para que nós possamos avançar para a próxima etapa, para os próximos níveis. E que níveis são esses, né? De que nós possamos viver o sobrenatural aqui ainda assim, nos sinais dos fins, né? Que nós estamos vivendo. Então, queridos, para finalizar essa palavra de Paulo, ele falando aqui de todos esses pecados, de todas as maldades, de tudo aquilo que o homem acredita nas suas mentiras, acredita nas mentiras de Satanás, ele fala que o final de tudo isso é o lago de fogo, ou seja, não herdarão o reino dos céus. Então, queridas, nós precisamos nos posicionar no Senhor, não ser influenciada pelos nossos desejos, não ser influenciada pelas outras pessoas, não sermos influenciados pela voz do inimigo. Nós sabemos a verdade de Cristo, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo, né? Nós falamos a respeito disso para quem participou na última ministração da quinta-feira. O Senhor falava a respeito disso, sobre
termos essa identidade, nós temos autoridade nele. Você pode levantar a sua mão na sua casa, orar. Muitas vezes o inimigo fala assim, você vai orar? Nossa, não, esquece essa mentira de Satanás, se levanta, ora, porque a bondade do Senhor está em mim e você, para que haja arrependimento, ou seja, a bondade está sobre nós, para que nós possamos mudar nesse tempo. Eu não estava fazendo, mas hoje eu estarei fazendo. O arrependimento é mudança de rota, né? Eu acho que eu já falei isso aqui. Então, se a bondade do Senhor está sobre as nossas vidas nesse tempo, mude essa rota, ore, levanta o clamor pela sua casa, né? Se levante-se diante do Senhor, porque aí o Senhor não nos entregará a mentira de Satanás. Nós não vamos ficar prostrados, nós não vamos colher, né, da mentira, não, mas nós vamos colher da verdade de Jesus, daquilo que Ele tem para mim e para você. E aí, queridos, Paulo, ele continua aqui essa carta falando sobre a necessidade, né, de sermos salvos pela fé, fala sobre a necessidade de termos obras, mas a fé, ela é o firme fundamento de todas as coisas. Então, para mim e para você, permaneça na verdade de Cristo. Renato, que verdade é essa? Você precisa abrir a Bíblia, você precisa ler aquilo que o Senhor já declarou sobre o meu e o seu respeito. Você precisa entender a sua identidade, filha de Deus, com a autoridade do Senhor, com a ousadia do Espírito. Nós precisamos entender aonde nós chegarmos. Nós somos luz e a luz, ela ilumina as trevas. Ou seja, a treva tem que bater em retirada. Nós somos o sal da terra. O que é o sal? Ele adoça, ele não é mais e nem menos. Ele traz diferença no mundo. Eu e você somos a diferença nesse mundo. As pessoas precisam de mim e de você. A sua casa, a sua família necessita de mim e de você. Então, tem essas verdades de Cristo sobre a sua vida. Candeia, né? Nós somos. Então, essas são as verdades de Jesus. Então, não deixe que a mentira de Satanás venha rondar a minha e a sua vida. Não permita que Satanás venha falar sobre nossos ouvidos, né? Permaneça naquilo que o Senhor tem dito sobre o seu respeito. Amém, queridas? Até aqui que o Senhor deu a palavra. Que vocês tenham uma ótima segunda-feira. Vamos continuar no nosso relógio de oração. Hoje começa novamente até sexta-feira, em nome de Jesus. Para na semana que vem nós vamos orar pelos nossos lares novamente. Aquelas que puder já ver o dia certinho. Eu sei que é corrido, meninas, mas assim, nós estamos diante de um propósito do Senhor. Então, muitas vezes o nosso compromisso tem que ser a live. Quando se chegar alguém, muitas vezes na nossa casa, nós temos que falar, eu tenho um compromisso 8h30, porque um compromisso não é com a Renata, é com o Senhor que nós temos. Então, nós temos que deixar muitas coisas de lado para ter esse compromisso, é com Deus, né? Esse deve ser o nosso compromisso. O Senhor fala que até o final do ano, né, nós vamos estar juntos, então vamos aproveitar esse tempo para buscar juntas ao Senhor. Então, que seja a prioridade na minha e na sua vida. Amém? Meninas, Deus abençoe. Uma ótima segunda-feira. Beijos.